Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente está a apresentar aos senhores diz respeito à edição da Lei número 14.973, de 16 de setembro, que traz algumas alterações importantes na legislação tributária. A primeira alteração que essa lei traz diz respeito ao adicional da COFINS de importação, aquele adicional de 1%. Então, esse adicional de 1%, ele vai ser reduzido gradativamente até 2027. Então, em 2024, permanece 1% até dezembro. Em 2025, ele vai ser 0,8% durante de janeiro a dezembro de 25. 2026, ele vai ser 0,6%. E 2027, ele vai ser 0,4%, se ficando praticamente extinto a partir de janeiro de 2028. Então, é uma redução da carga tributária que vem sendo proposta pela União Federal para os contribuintes, aqueles que trabalham com produtos importados. Depois nós temos a segunda alteração na legislação que essa lei traz, a 14.973, diz respeito à possibilidade de atualização dos bens, os bens imóveis, né, de propriedade das pessoas físicas e também pessoas jurídicas. Então, essa lei possibilita que os contribuintes, pessoas físicas, possam atualizar os bens imóveis que tenham sido declarados para a Receita Federal até dezembro de 2023, regularmente. A mais-valia desses bens, que é o valor de mercado atual, menos o custo que foi declarado para imposto de renda até 2023, essa mais-valia, ela seja tributada com uma alíquota de 4%. Então, os contribuintes vão apurar o valor de mercado dos seus bens e vão ver quanto que tem de mais-valia, que seria um ganho de capital até o momento, e vão recolher um imposto de renda na alíquota de 4%, certo? No caso das pessoas jurídicas, né, essa tributação é da mesma forma, só que alíquotas são diferentes. É 10% a carga tributária total no caso das pessoas jurídicas, sendo 6% a título de imposto de renda e 4% a título de contribuição social. Ocorre que, embora pareça assim, num primeiro momento, ser um benefício fiscal para os contribuintes, essa opção, tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, ela deve ser analisada com cautela, né? Isto porque existem algumas condições para que o contribuinte possa ter esse benefício. A primeira delas é que os contribuintes, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, vão, para ter esse benefício de pagar 4% apenas sobre essa mais-valia, para esse benefício integral, eles vão ter que ficar com o bem em seu poder por mais 15 anos. Então, um contribuinte que tem um imóvel, vamos supor, que adquiriu por 100 mil e que o valor de mercado é 1 milhão, vamos supor, ele vai pagar 4% sobre os 900 mil, mas para ele ter esse benefício de ter o custo de 900 mil, ele tem que ficar mais 15 anos. Bom, e se o contribuinte resolver vender esse bem antes de 15 anos? Aí a lei ela traz uma tabela, né, onde o benefício ele será proporcional. Por isso que eu disse antes que cada caso é um caso. Os contribuintes vão ter que analisar, né? As pessoas físicas têm hoje os benefícios dos redutores do ganho de capital do passado, né? A partir desse momento vão perder esses redutores. E tem também os redutores para frente. Então tem que ser feito um cálculo aí matemático para ver se vale a pena ou não optar por essa atualização. E no exemplo, por exemplo, aquele contribuinte que fizer uma atualização agora e resolver vender o bem antes de 36 meses, o benefício dele é zero. Ele não vai poder agregar nenhum custo novo ao custo fiscal que ele já tinha. Porque a lei diz que, no caso, pela forma matemática de apuração do ganho de capital daqui para frente, para quem optar pelo benefício, quem alienar o bem antes de 36 meses,
o benefício é zero e ainda por cima vai ter arcado com um custo de 4% que se vai se transformar em um prejuízo fiscal. Aqueles contribuintes que alienaram o bem após 36 meses, por exemplo, e antes de 48 meses, o benefício deles será de 8% da mais-valia. Então, a mais-valia de 900 mil vai poder se aproveitar de 8% dessa mais-valia como custo. E assim sucessivamente. Então, como eu disse antes, essa lei, aparentemente ela traz no seu bojo um benefício para os contribuintes que vão atualizar os seus bens, mas esse benefício ele deve ser analisado com cautela diante das condições para manter o benefício integral. No caso de pessoas jurídicas, além dos redutores, deve ser analisado também a questão da tributação, que é 10%, ou seja, vale a pena eu pagar 10% hoje para aumentar o meu imóvel em 1 milhão, em 10 milhões? Será que esses 10% aplicados na operação, no mercado financeiro, nos próximos 15 anos não se transformaria num recurso da ordem de 20%, 25%, 30%? Então, tudo isso são análises que cada contribuinte vai ter que fazer na sua situação individual. A próxima alteração na legislação federal que nós temos aí diz respeito à possibilidade de regularização de ativos, regulação cambial, né, e tributária de ativos que os contribuintes não declararam para a Receita Federal, para o Banco Central, ativos esses que estão no exterior ou também podem estar no Brasil. Então, a instituição do regime especial de regularização geral de bens cambial e tributária. Essa regularização ela já tinha ocorrido lá em 2015, né? Agora está sendo replicada. Então, os contribuintes vão ter aí um prazo de 90 dias a partir da publicação da lei para aderirem a essa regularização. Aqueles que têm bens no exterior, que não foram declarados, ou até mesmo no Brasil agora essa possibilidade. Só que nesse caso aqui, essa regularização, né, os contribuintes vão ter que pagar um imposto de renda na alíquota de 15% e mais uma multa de 100% dos 15%, ou seja, mais 15% a título de multa, o que irá representar então uma tributação de 30% do valor dos bens que deixaram de ser declarados para a Receita Federal, para o Banco Central, bens esses que os contribuintes têm a posse, a propriedade no exterior e também no Brasil. Então, com relação a esses dois aspectos da Lei 14.973, seriam essas alterações. Agora nós temos também uma última aqui alteração que a gente traz a apresentar aos senhores, que diz respeito àquela legislação da Lei 14.871, que instituiu a depreciação acelerada de máquinas, equipamentos e outros bens do ativo imobilizado. Pois bem, a portaria interministerial número 74, de 13 de setembro, ela relacionou no seu anexo, né, as máquinas, equipamentos e aparelhos e instrumentos que podem ser objeto de cotas diferenciadas de depreciação acelerada, de acordo com o inciso 1º do artigo 1º da Lei 14.871. Então, nesse anexo da portaria número 74, né, ali estão todas as posições fiscais, né, as classificações fiscais que estão aptas a usufruir desse benefício da depreciação acelerada. Eu não vou aqui citar as posições fiscais, que são várias, são inúmeras, né, mas que está lá no anexo. Então, cada contribuinte, cada empresa vai pegar os anexos e ver se as máquinas, equipamentos, implementos que vão ser comprados nos anos daqui, a partir de setembro de 2024 até o final de dezembro de 2025, se eles estão relacionados ali para fins de usufruir o benefício da depreciação acelerada. Então, com relação à legislação federal, os assuntos que a gente gostaria de apresentar aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área fiscal, e o André, da previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá.
Bom dia a todos. Nesse bloco do painel tributário da CCA Bernardon, vamos comentar algumas alterações na legislação estadual do ICMS do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Começaremos pela consulta à inscrição estadual do ICMS para o microempreendedor individual, o MEI. De acordo com um aviso publicado na Secretaria da Fazenda do Estado, no dia 19 de setembro, a Receita Estadual do Rio Grande do Sul liberou a consulta ao número da inscrição estadual para os MEIs, que são contribuintes do ICMS. As inscrições estarão ativas e obrigatórias a partir de 1º de outubro de 2024. Essa medida, que não cria novas obrigações fiscais nem aumenta impostos, abrange cerca de 400 mil MEIs e visa facilitar negócios em marketplace, feiras e expandir o leque de fornecedores. Ainda conforme o aviso da Secretaria da Fazenda, a partir de 1º de outubro será lançado o portal do MEI, com histórico de documentos fiscais e domicílio tributário eletrônico para comunicação com contribuintes. Com a nova regra, a inscrição estadual será incluída automaticamente nas notas fiscais emitidas e exigida também nas notas fiscais de compra. Conforme informações extraoficiais da Secretaria da Fazenda, para facilitar a identificação dos MEIs que passarão a possuir inscrição estadual e diferenciá-los dos demais contribuintes, seja da categoria geral ou da categoria do Simples Nacional. Todas as inscrições estaduais MEI começarão com o numeral 800. Essa identificação é importante para a parametrização dos sistemas dos contribuintes normais, para fim de evitar a aplicação indevida do diferimento total ou diferimento parcial do ICMS, pois foi inserida no regulamento do ICMS uma regra que veda o diferimento para os MEIs, seja ele o diferimento total ou o diferimento parcial. O emissor de nota fiscal avulsa passará a exigir login gov.br, lembrando que este emissor é exclusivo para a emissão de nota fiscal eletrônica. O aplicativo Nota Fiscal Fácil, por outro lado, permite tanto a emissão de nota fiscal modelo 55, que é a nota fiscal eletrônica, como também da nota fiscal ao consumidor eletrônica modelo 65. E também exige login gov.br. O portal de perguntas e respostas contém mais informações detalhadas sobre as mudanças. No site da Secretaria da Fazenda também consta notícia no dia 18 de setembro, dando conta da possibilidade do MEI emitir notas fiscais de forma simplificada, com o aplicativo da Nota Fiscal Fácil. A solução digital permite que, aos poucos toques na tela do celular, o contribuinte do ICMS possa emitir os documentos fiscais de venda dos produtos, tanto para empresas quanto para consumidores finais. É possível preencher a nota fiscal eletrônica, também chamada de modelo 55, ou a nota fiscal de consumidor eletrônica para estes contribuintes. Os MEIs ainda podem cadastrar no aplicativo o CPF dos clientes, também o CPF de operadores, que são pessoas que operacionalmente podem emitir documentos fiscais em nome dos respectivos titulares. Também é possível incluir transportadores. Outra alteração diz respeito à nota fiscal eletrônica para o trânsito de produtos animais vivos, vegetais e florestais. É que, conforme informações da Coordenação Técnica do ENCAT, da nota fiscal eletrônica, foi publicada a Nota Técnica 2024.003, que tem por objetivo viabilizar o detalhamento de informações relativas ao trânsito dos mencionados produtos animais vivos, vegetais e florestais. Já em termos de orientações normativas, tivemos a publicação de 3 na semana passada. A de número 90 divulgou o valor da UIF do Fundopem para o mês de outubro
no valor de R$ 35,09. A de número 91 atualiza o rol de bebidas quentes, com inclusão do Jetim, para fins de definição da base de cálculo para o débito de responsabilidade por substituição tributária. A de número 92 revoga as disposições referentes à fiscalização eletrônica no trânsito de mercadoria por meio do operador piloto Brasil ID e institui o projeto piloto Trânsito Livre. Esse projeto piloto Trânsito Livre ocorrerá até 31 de dezembro de 2024 e será implantado mediante termo de adesão devidamente preenchido e assinado por meio de certificado digital com o objetivo de simplificar e acelerar a fiscalização, isto é, dos tributos estaduais, dispensando as empresas credenciadas da parada obrigatória, podendo seguir com trânsito livre na pista de rodovia nos seguintes postos fiscais da Receita Estadual: posto fiscal de Barracão, posto fiscal de Estreito, posto fiscal de Nonoai, posto fiscal de Iraí, posto fiscal do Passo do Socorro e posto fiscal de Torres. Os contribuintes poderão requerer adesão ao projeto piloto Trânsito Livre por meio do sistema de protocolo eletrônico disponível no portal ECAC da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Abrimos esse bloco final do painel tributário da CCA Bernardon de hoje com uma notícia que afeta os principais setores da economia. Na semana passada, foi publicada a Lei 14.973, que restabeleceu, em regime de transição, a reoneração gradativa da incidência da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento. Portanto, até a competência dezembro de 2024, permanecerão inalteradas as regras da desoneração da folha de salários. A partir de janeiro de 2025 e até dezembro de 2027, as empresas até então sujeitas à desoneração da folha poderão prosseguir optando por contribuir sobre o valor da receita bruta, sendo tributadas de acordo com as seguintes proporções. De 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025, essas empresas pagarão 80% das alíquotas da CPRB e mais 25% da alíquota patronal previdenciária de 20%, ou seja, 5% da folha de salários, incluindo os pagamentos a contribuintes individuais. De 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2026, pagarão 60% das alíquotas da CPRB e mais 50% da alíquota patronal previdenciária de 20%, ou seja, 10% da folha de salários e contribuintes individuais. E de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2027, pagarão 40% das alíquotas da CPRB e mais 75% da alíquota patronal previdenciária de 20%, ou seja, 15% sobre a folha de salários, incluindo os pagamentos a contribuintes individuais. No período de transição, ou seja, de janeiro de 25 até dezembro de 2027, para fins de cálculo do valor devido sobre o regime de substituição parcial da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a contribuição patronal previdenciária de 20% não incidirá sobre a remuneração do 13º salário. E a partir de 1º de janeiro de 2028, as obras de construção civil ainda não encerradas deverão passar a recolher a contribuição previdenciária patronal de 20%. Durante o período de transição, ou seja, de 2025 a 2027,
A empresa que optar pela desoneração da folha de salários deverá firmar termo no qual se compromete a manter em seus quadros funcionais, ao longo de cada ano calendário, quantitativo médio de empregados igual ou superior a 75% do verificado na média do ano calendário imediatamente anterior. Em caso de inobservância, a empresa não poderá usufruir da contribuição sobre a receita bruta a partir do ano calendário subsequente ao descumprimento, hipótese em que será aplicada integralmente a alíquota previdenciária de 20%. Ainda em se tratando de contribuição previdenciária, gostaríamos de informar que, através da solução de consulta número 7018, a Receita Federal do Brasil esclareceu que está sujeita à retenção, se contratada mediante cessão de mão de obra, a manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos, quando indispensável seu funcionamento regular e permanente, desde que mantida equipe à disposição da contratante. Quando o contrato tem por objeto a execução do serviço de manutenção, ou seja, um resultado final, e não a cessão de mão de obra para ficar à disposição do contratante para executá-lo, não resta caracterizada a cessão de mão de obra e, portanto, não é aplicável a retenção previdenciária. Segundo a interpretação da Receita Federal, o fato de a equipe comparecer periodicamente ou temporariamente às dependências da contratada para execução do serviço de manutenção, por si não afasta a caracterização da cessão de mão de obra, de modo que os detalhes do contrato e a forma de sua efetiva execução é que podem confirmar ou não essa caracterização. E concluindo o encontro de hoje, informamos que, segundo a interpretação da Receita Federal na solução de consulta 7019, a retenção de 5% incidente sobre as receitas decorrentes de espetáculos desportivos, patrocínios e propagandas a que se referem os parágrafos 7º e 9º do artigo 22 da Lei 8.212, não se aplicam às sociedades anônimas do futebol, SAF, que estão sujeitas ao recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos impostos e contribuições referidos no parágrafo 1º do artigo 31 da Lei nº 14.193. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.